Estamos de regresso hoje, dia 23 de junho, edição desta sexta-feira do consultório, para levar até si a terceira parte. Os jovens e o álcool é precisamente o tema que marca o último bloco do consultório de hoje. E claro que depois vai poder participar. Queremos ouvir aqui a sua questão relacionada com este assunto, ou também a especialidade é patologia. E para isso, como bem sabe, existem duas formas. O número de telefone 225083297, que está à sua disposição desde o arranque deste programa, mas pode também entrar em contacto connosco por escrito, enviando então um e-mail para o endereço consultório@portucanal.pt. Connosco e depois também quem o vai ajudar já está o Dr. Filipe Neri, médico hepatologista. Seu doutor, muito obrigada por estar aqui connosco. Vamos tentar explicar lá para casa então este conceito que estive a falar ao longo do programa, o binge drinking. Portanto, um jovem deve beber 5 bebidas alcoólicas, uma jovem 4, outra mãe 5. O objetivo é ficarem embriagados no mínimo tempo possível, não é? O mais rapidamente possível. E, claro, isto acarreta muitas complicações para a saúde, tanto a curto, pelos perigos, como a longo prazo, não é? Sim, sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e, sobretudo, por trazer a lume um tema tão pertinente, tão atual, tão importante. O binge drinking é exatamente, em termos de definição, aquilo que acabou de dizer. O consumo num curto espaço de tempo, normalmente está a padronizar cerca de 2 horas, de 4 unidades de álcool nas mulheres e 5 unidades de álcool nos homens. E, de facto, o objetivo último de quem ingere essas quantidades é ter um efeito rápido do álcool enquanto efeito psicotrópico, digamos assim. Ou seja, mais desinibição, maior participação nos convívios, e esse é o objetivo, em primeira instância, que, de facto, as pessoas pretendem com este tipo de padrão. A grande questão está nas consequências que este padrão de consumo de álcool tem. Não é por acaso, ou melhor, se calhar por acaso, hoje foram publicados os dados do CICAD relativamente à questão dos consumos aditivos, não só relativamente ao álcool, mas outras drogas. Isto estive a atualizar-me relativamente aos números neste momento. E é muito interessante ver, porque na prática o CICAD aquilo que apresenta são os números relativos ao último ano, quando o inquérito foi estabelecido a 12 mil pessoas de Portugal, e portanto depois extrapolam estes dados para a população portuguesa, comparam-nos com a última intervenção, digamos assim, que foi em 2017, e depois com o início do século, portanto há cerca de 20 anos. E neste momento, cerca de 3/4 da população, portanto 75% da população, teve em algum momento algum consumo de álcool. E se nós formos ver nos últimos 30 dias, 56% das pessoas consumiram álcool. E quando vamos ver este perfil de binge drinking, nós temos cerca de 10% da população que tem este padrão de consumo de álcool, que claramente é muito mais frequente nas faixas etárias mais jovens do que nas de idades um pouco mais avançadas. Fazemos sempre o reporte, por exemplo, para as festas da queima das fitas, fazemos o reporte para as festas de fins de semana, que se calhar na nossa altura o fim de semana começava, era apenas a noite de sábado, neste momento já é a noite de sexta, sábado, e a noite de quinta-feira, sexta e sábado, não é? Portanto, de facto, este padrão não é apenas num dia fixo da semana, são vários dias e tem efeitos importantes. E estes efeitos passam, no imediato, por um aumento do número de acidentes, por, inclusive, poderem esses indivíduos que têm este padrão de consumo vir a desenvolver um padrão de consumo aditivo no futuro. E nós sabemos, à luz do dia de hoje, portanto, aquilo que a ciência de facto nos confere, que este consumo elevado de álcool por um curto período de tempo tem implicação também em termos de desenvolvimento neuronal, em termos de perfil inflamatório e inclusive da relação, que nós já falamos aqui, do eixo do intestino e do fígado e, portanto, aumentando a translocação bacteriana e, portanto, potenciando os efeitos nefastos do álcool. Portanto, o fígado reage de forma diferente com um consumo de álcool excessivo, não é? Sim. Do que se for, por exemplo, imagino, uma bebida numa sexta-feira à noite e depois outra bebida no sábado. Portanto, é diferente consumir muito álcool de uma forma muito rápida. Sob o ponto de vista de efeito imediato, sim.
Na prática, o fígado é o nosso órgão metabólico e que tem capacidade de metabolizar o álcool. Portanto, o álcool, quando ingerido, é uma droga, não é? Portanto, induz um determinado efeito e nós temos, sobretudo, 3 sistemas enzimáticos diferentes que são capazes de degradar e decompor o álcool. Um deles transforma o álcool em acetaldeído. E esse acetaldeído é um produto tóxico e que é também não só aquele que dá a sensação de embriaguez, digamos assim, como também depois as náuseas, sim, o flushing, portanto, a sensação de má disposição que vem a seguir também. E tudo isso vai condicionar mais inflamação, efeito tóxico direto e, portanto, com efeitos deletérios. Como eu disse, no imediato, a sensação de boa disposição e desinibição, que é aquilo que a maior parte das pessoas pretendem com esse efeito, e depois, a longo prazo, temos efeitos nefastos, conforme já referi. Mas este consumo ser tão rápido e, por exemplo, só ao fim de semana, não quer dizer que a pessoa não tenha, de facto, depois um problema com o consumo de álcool, não é? Porque muitas pessoas só consomem ao fim de semana e acham que está tudo bem, porque durante a semana não... Isso mesmo, não bebem. Isso mesmo. O facto é que, quando consomem muito, 1 ou 2 dias da semana, nós sabemos neste momento que isso pode vir a ter implicação de futuro. É evidente que, quando são 2 perfis diferentes de consumo. O consumo regular de álcool, em que nós, neste momento, não temos uma dose mínima à qual as pessoas estejam protegidas. E já desde 2012 que a Associação Europeia de Estudos do Fígado veio a colocar limites muito baixos no consumo de álcool, que quando consumidos de forma regular por um período de 10 anos pode ser indutor e precipitante de doença do fígado. Estamos a falar de doses tão baixas quanto de 15 gramas de álcool, 12 gramas de álcool nas mulheres e 20 gramas de álcool nos homens. Isto, falando assim, pode parecer um bocadinho no domínio do etéreo desconhecido, mas é o equivalente mais ou menos a um copo de vinho por dia. E se for ou uma cerveja por dia que ronda mais ou menos 12 gramas de álcool, como é evidente, nós agora temos cervejas com maior quantidade de álcool, os vinhos maduros têm maior quantidade de álcool e, portanto, tudo isto deve ser naturalmente aferido. Mas são quantidades muito, muito baixas de álcool que fazem, a longo curso, induzir doença do fígado. E depois temos outro problema, que é o caso, por exemplo, da hepatite aguda alcoólica. A hepatite aguda alcoólica é uma doença inflamatória aguda, grave do fígado. Normalmente cursa, de facto, em quem tem um consumo excessivo, superior a 180 gramas de álcool nos últimos tempos. Mas nós sabemos que há populações, eu recordo-me quando trabalhei em Paris, era muito peculiar, populações de paquistaneses, que provavelmente têm um fundo genético diferente, que tinham ao fim de semana um perfil de consumo de binge drinking e durante o resto da semana não bebiam, e à segunda-feira apresentavam-se amarelos, ictéricos, com alteração da enzimologia hepática e fazia-se o diagnóstico da hepatite aguda alcoólica. Portanto, naturalmente, se nós fôssemos vendo ao longo do tempo o relacional disto, os jovens, em particular acima dos 15 anos, começam a consumir com este tipo de padrão de binge drinking muita quantidade num curto espaço de tempo para ter um efeito desinibitório de festas, rápido, de estarem bem e serem incluídos, digamos assim, socialmente, mas ao longo do tempo, se acompanharmos essa coorte de pessoas, vão ser as pessoas que vão beber mais ao longo da vida e que depois vão ter os efeitos nefastos da fibrose avançada, eventualmente da cirrose e das suas complicações. Porque, de facto, é muito preocupante. Alguns jovens foram questionados precisamente sobre esta questão e admitem não ter nenhum problema, mesmo passando o fim de semana todo embriagado, não é? Praticamente. E admitem não ter nenhum problema. É verdade, sem dúvida. Mas nós vemos isso, basta nós passearmos. Eu dou muito o exemplo da Cama das Fitas, porque é muito transversal aos vários cursos, aos vários tipos de formação base, e é muito curioso ver como é que as pessoas também se comportam e se apresentam perante os seus companheiros e camaradas. Mas, sobretudo, esta questão do consumo de álcool, eu acho que este tipo de programa como o consultório é uma peça fundamental na formação e na melhoria e no incremento da literacia para a saúde.
Ainda a semana passada estava a comentar com os colegas em que há um congresso nacional da Semana Digestiva que teve lugar em Coimbra e houve uma mesa dedicada ao consumo de álcool, onde se esteve a falar sobre mais ou menos algumas estratégias relativamente a formas para diminuir o consumo de álcool. Tudo isto devia começar na escola, ao ensinar que realmente para nós estarmos bem uns com os outros, não é preciso consumirmos álcool, não é preciso consumirmos drogas. Nós estamos bem porque convivemos bem e nos damos bem. E que o álcool tem um efeito adultério e é muito engraçado porque, bem, é muito engraçado, não tem provavelmente grande piada, mas em 2010 a professora Helena Cortes Pinto publicou um artigo feito com base, portanto, cá em Portugal, em que são, por ano, gastos mais de 100 milhões de euros em custos relacionados com o consumo de álcool e metade diretos para, digamos assim, relacionados com cirrose e suas complicações, mas o restante, e que estão relacionados com o álcool, acidentes, traumatismos crânioencefálicos, cancros. Nós não podemos esquecer que o álcool tem uma relação direta, por exemplo, com o cancro da laringe, com o cancro da bexiga, com também cancro da mama, eventualmente. Portanto, existe, de facto, uma relação estreita do álcool com outros tipos de cancro. Portanto, existem custos diretamente relacionados com o consumo de álcool e outros que, relacionados com doenças, também são por ela induzidas. Claro que sim. Mas, nesta altura, mudar a legislação poderia ajudar ou ia fazer com que o fruto proibido fosse mais apetecido, como se costuma dizer? Nós falamos sobre isso também. O Estado não tem que ser um Estado patriarcal. Eu acho que devem ser dados, de facto, instrumentos para a formação das pessoas, mas é a mesma coisa. O álcool, como é que nós podemos restringir o consumo de álcool? É taxando mais. Não é? Quanto mais caro ele for, menos disponível vai estar às bolsas das pessoas e, a partir das pessoas adquirirão menos. Mas depois passamos para a outra fase, que é ao outro lado, que é o mercado negro, é o circuito paralelo da venda de álcool. E nós não nos podemos esquecer que o álcool não existe só nas bebidas alcoólicas. Existe o álcool etílico, aquele que é vendido nas farmácias, existe o álcool dos perfumes. E quando nós estamos a falar no componente das pessoas com perfil aditivo, nós temos doentes que, no desespero, e quando não têm álcool, bebidas alcoólicas em casa, recorrem a estes outros artigos, digamos assim. Portanto, quando se quer, quando as pessoas querem, chegam lá. Mas é preciso, de facto, nós começarmos muito na base. É preciso começarmos nas escolinhas, com formação, informação e, sobretudo, fazer também com que, provavelmente, chamar os pais para este tipo de formação. Nós estamos, eu diria, numa fase um bocadinho complexa sob o ponto de vista de evolução da sociedade, em que há um gap geracional muito grande sobre a forma de estar e de aprender e de aquisição de conhecimento. E, portanto, muitas vezes nós vemos isso com os nossos filhos que chegam a casa com conceitos de reciclagem, não é? Que muitas vezes os pais não os têm e que são eles que acabam por trazer isso aos pais. E, portanto, é preciso chamarmos, de facto, também os pais às escolas. Portanto, educar nas escolas, campanhas a esse nível, programas como este, que são peças fundamentais para o esclarecimento da população, e dizer que querem estar bem uns com os outros, depois que estejam bem uns com os outros. Mas não é preciso consumirmos álcool e consumirmos drogas para nos divertirmos e para estarmos bem. Como é a atitude de São João, em que toda a gente seguramente estará muito bem disposta. Precisamente hoje será a noite mais longa do Porto, pelo menos. Portanto, não convém ingerir muito álcool logo no início para terem esse efeito embriaguez, porque é preciso aproveitar a noite toda, não é? Isso mesmo. E não é de facto à toa que estamos a ter esta conversa precisamente hoje. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Ainda mais teremos então para explorar. Portanto, 2250832997 é o número de telefone que pode marcar para aqui participar. Queremos ouvir a sua dúvida relacionada com a especialidade de hepatologia ou pode também partilhar a sua história, o seu caso sobre este assunto. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso com o Dr. Filipe Neri, médico hepatologista, consigo, com a sua participação. E bem perto das 15h30 saberemos então quais são os assuntos em destaque de hoje do Viver Aqui, que eu já sei, claro, o assunto em destaque é o São João. E claro que a Catarina Amorim vai nos contar tudo sobre aquilo que vai acontecer no programa desta tarde, dedicado então
ao São João, esta grande festa da cidade do Porto. Eu conto consigo. Até já.